TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, nós estamos iniciando mais um programa Castelo Forte, um programa da Comunidade Evangélica de Lajeado, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. E hoje nós vamos conversar com o professor Edson Viteuter. Ele é diretor do Colégio Sinodal Gustavo Adolfo, um colégio muito conhecido aqui na cidade de Lajeado. E nós queremos ouvir do professor Edson como é o dia a dia na escola. Nós queremos ouvir dele algumas informações importantes, também para a nossa vida relacional, dicas até de como educar nossos filhos e construir conhecimento juntos. Nestas férias, quem apresenta o programa a vocês sou eu, pastora Miriam, e na volta, então, o pastor Eric assumirá o programa novamente. Alegria estar com vocês aqui. E logo passo, então, a palavra ao nosso convidado de hoje, o professor Edson. E eu peço que ele comece, assim, falando para nós um pouquinho da sua trajetória de vida. Quem ele é, de onde ele vem e por que ele escolheu ser professor. Ok, pastor Amir, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Falar da gente sempre é mais complicado, mas sim, eu nasci em Teutônia, aqui no Rio Grande do Sul. Sou filho de um casal de agricultores do interior de Estrela, da cidade de Estrela, e desde pequeno sempre muito envolvido com a igreja, esses sinais que foram me dados pela família, essa oportunidade de poder estar em convívio comunitário, sempre muito envolvido com música dentro da comunidade. E a profissão, na verdade, eu acho que ela que me escolheu, eu não escolhi ela. Terminado o ensino fundamental, eu tive duas excelentes opções. Uma delas, ser pastor, e a outra, fazer o magistério para ser professor. Na época, por circunstâncias e situações, acabei entrando no magistério, no meu ensino médio, que foi uma época muito bacana, onde a gente desenvolveu principalmente a autonomia, a liderança, como pessoa, e dessa forma eu caio no magistério, me apaixono pela profissão e até hoje estamos aqui trabalhando com a educação, interferindo na sociedade e tentando fazer com que a sociedade, o mundo em si, através de pequenas ações nossas, possam serem melhores. Que bacana, professor Edson. Na verdade, o pastorado, né, e também ser professor são duas profissões, por assim dizer, que trabalham com o serviço, né? O servir a outra pessoa e construir relações melhores. E pensando assim nessa questão de ser professor, tu estás agora como diretor do Colégio Sinodal Gustavo Adolfo, né? E eu assim sempre me pergunto bastante como é que será que é o dia a dia numa escola, né? Como diretor. Até muitas pessoas perguntam às vezes para nós pastores, né? Como é que é o dia a dia do pastor? E às vezes é difícil a gente poder traduzir isso em palavras, né? Mas eu gostaria que tu comentasse um pouquinho conosco sobre esse dia a dia no colégio, os desafios, as alegrias que vocês experimentam lá e principalmente você como diretor da escola, né? Do Colégio Sinodal. Bem, o próprio convite a ser diretor de uma escola foi outra surpresa, né? Ela veio no momento que eu não sonhava com isso, né? E, novamente, acredito que a posição me escolheu, a sociedade me escolheu para tal. E ser diretor é algo fascinante porque e de muita responsabilidade, e os desafios são grandes. Uma vez que você passa a ser não apenas o líder de uma turma, o idealizador de um contexto apenas de sala de aula, e sim você passa a precisar pensar
como instituição, como todos os professores, como comunidade escolar, como gestão, que é o nosso caso, que a direção também se preocupa com a gestão administrativa da escola, mas eu diria que trabalhar com pessoas é um desafio que exige muita formação, que exige muita leitura, que exige muita busca, que exige muita abertura como tal, exige muito equilíbrio. Tarefa essa não tão fácil hoje em dia. Mas sim, quero dizer que inicialmente é preciso acreditar em educação. Ser líder ou estar à frente de um grupo de pessoas que trabalham em educação precisam justamente desse ar de acreditar em mudança, em acreditar em transformar a sociedade, em acreditar em ser feliz a cada dia, a partir do conhecimento, a partir da cidadania, a partir da sociedade. Nesse aspecto, meu dia a dia ele não tem rotina, então todo dia é uma surpresa, todo dia são pessoas diferentes, são situações diferentes, e aí é importante também nós termos uma gestão compartilhada, ou seja, nós precisamos dar valor ao conhecimento como todo, mas precisamos dar atenção a todas as nuances e das profissões e dos profissionais que temos na sala de aula, que temos na escola, que temos no contexto escolar. A escola hoje é uma instituição que busca revalidar alguns valores que perdeu com a história. Eu diria que nós estamos num pequeno renascimento em relação à instituição escola, que é necessário resgatar alguns valores primordiais que se perderam, entre elas a questão principalmente do respeito com o professor, da questão da disciplina, que é algo que precisa ser perseguido, e eu acredito muito que num contexto escolar isso é possível quando todo mundo pega junto, quando todo mundo é desafiado para tal e percebe o retorno que isso dá no contexto da instituição. Então, ser diretor, primeiramente, é extremamente desafiador, porque exige da gente muita informação, muita visão 3D, se precisa enxergar um pouquinho além da sala de aula, se precisa enxergar um pouquinho além da própria comunidade, se precisa buscar fora dela tendências, possibilidades e caminhos. E eu diria que ser diretor é sempre necessário estar um pouquinho à frente do seu tempo. A gente tem que sempre estar um pouquinho à frente do presente, para que a gente possa projetar a instituição, porque a maior responsabilidade também não é estar administrando uma escola, e sim fazer com que ela possa ter sustentabilidade, que ela possa daqui a 20, 30, 40, 50 anos ainda existir. Então, nós temos que estar atentos a tudo o que acontece e principalmente nas tendências de educação a nível, hoje não se pode mais pensar apenas a nível de Lajeado, apenas de Rio Grande do Sul, a nível de Brasil. É necessário ver as tendências mundiais, uma vez que estamos num contexto globalizado, onde nós viajamos em questão de segundos para qualquer lugar do mundo, onde nós temos alunos indo para o estrangeiro e alunos estrangeiros vindo para cá, ou seja, estamos hoje numa escola onde as crianças vêm cada vez mais preparadas, e isso é fascinante, é um desafio enorme para o professor, esses alunos com tanto preparo, com tanto conhecimento, e aí sim, novamente, entra a gestão escolar em poder oferecer aos profissionais da casa uma formação contínua para que eles estejam atentos a todas essas nuances. Muito legal. E eu acredito que também assim, né, professor Edson, acho que você é melhor do que eu pode falar sobre isso. Esse é um desafio, a questão da sustentabilidade na escola, como você mesmo disse, né? Pensar o Colégio Sinodal Gustavo Adolfo daqui 20 anos. Né? Mas isso também se faz, creio eu, com uma intencionalidade pedagógica, né? O que torna o colégio
importante para Lajeado, né? O que torna o Colégio Sinodal Gustavo Adolfo importante para a vida das pessoas, né? Não, ele é também parte dessa proposta pedagógica da escola. E eu gostaria assim que o senhor pudesse falar um pouquinho para nós, para os nossos, para as pessoas que nos assistem, né? Essa questão assim, que diferença faz estudar no Colégio Sinodal Gustavo Adolfo? O que nós poderíamos dizer assim que é interessante lá, que acontece essa construção de conhecimento, não só que o aluno vai lá para aprender matemática, física, química, para passar num vestibular, né, para ser o melhor, mas talvez que se pense também algo assim, que o aluno possa ser o melhor nas relações. Como é que você poderia conversar um pouquinho conosco a respeito disso, né? Como é que o Colégio Sinodal está pensando essa questão de formar cidadãos para o mundo, né? Tu mesmo comentaste sobre isso conosco agora. Bem, eu passo a falar não só de uma crença minha pessoal agora, e sim de uma construção conjunta com todos os profissionais da nossa instituição. Eu gostaria de falar de 2 âmbitos. Primeiro, onde nós estamos, e depois onde nós queremos chegar. Então, hoje a nossa instituição é uma instituição muito família, é uma instituição que aposta no cuidado, é uma instituição que acredita no olho, uma instituição que tem tempo para as pessoas que estão lá inseridas, aposta em conteúdo forte, que hoje é extremamente fundamental, o professor ser o grande protagonista entre o conhecimento e o aluno, para que ele possa buscar a sua autonomia como estudante e buscar a sua formação estudante, e o professor é esse interlocutor. Então hoje nós precisamos ter conteúdos significativos, nós precisamos ter um trabalho que possa fazer a diferença no dia a dia do estudante, mas também nós precisamos, a escola hoje, nós acreditamos muito na formação cultural. Ou seja, a nossa instituição aposta muito na questão da valorização das línguas e na valorização das artes. Ou seja, hoje no mundo globalizado de novo, a língua se faz necessário. As relações internacionais, elas são inevitáveis, nós as provocando ou não, elas vão acontecer. Então a escola precisa estar atento a isso e preparar o seu estudante. Segunda questão cultural, é qualidade de vida, e nós precisamos dar acesso a isso, nós precisamos fomentar isso em nosso contexto, e hoje a instituição, ela é uma instituição que canta, é uma instituição que faz teatro, é uma instituição que faz esporte saudável, é uma instituição que dança. E paralelo a isso, nós oferecemos hoje 22 oficinas extracurriculares, onde o aluno pode se autodescobrir na sua área cultural ou esportiva. Ou seja, eu amo a escola onde eu estou, porque eu sou cuidado, eu sou assessorado, a minha família aposta na minha escola, eu tenho o carinho das pessoas que estão lá e eu me sinto bem, mas também, além dessa fidelização da instituição, eu amo teatro e lá eu faço teatro. Eu amo futebol e lá eu tenho um time de futebol. Eu amo tocar piano e lá eu faço aula de piano e toco na orquestra da escola ou canto no coral. Ou eu danço no grupo de danças ou faço patinação. E assim são 22, demoraria para falar sobre todas. E de forma invisível o estudante passa a ter o quê? Vivências em espaços diferentes, vivências em comunidades diferentes, e ele, de forma invisível, normalmente ele aprende a ser um camaleão da vida, a se pôr de formas diferentes em espaços e momentos diferentes, o que é fundamental para o profissional do futuro. E além disso, e somado a tudo isso, a nossa instituição acredita muito e provoca isso, que o ser, ele é muito mais importante que o ter. Ou seja, nós temos que ter uma linguagem institucional que leve a esse contexto, nós precisamos criá-la, nós precisamos tê-la, nós precisamos
provocar ela diariamente. As coisas não acontecem por si próprias. Então, a nossa instituição, sim, uma instituição que acredita nisso, uma instituição que acredita em disciplina, e a gente sempre fala, no dia que descobrir alguma instituição, alguma empresa de muito sucesso, que não há disciplina, por favor, nos comuniquem, nós queremos ir conhecer. E disciplina para nós não é apenas dar licença, muito obrigado, por favor, é sim ser autossustentável a título de vivências, é ser autossustentável a nível de planeta, ter uma consciência social, e essas questões de nacionalismo, essas questões de civismo, elas também precisam estar no presente do dia a dia das crianças. Isso você encontra no Gustavo Adolfo. E, num outro âmbito, nós precisamos provocar essa escola e atirá-la lá para o futuro. Então, nessa questão, acreditamos nós que existem questões fundamentais da escola do futuro. A primeira é justamente essa questão da valorização da vida, do bem-estar social. O aluno que tiver uma escola feliz e lá conviver com felicidade, obter muitos sucessos e for muito aplaudido, ele vai daqui a 20 anos ou menos do que isso, ou um pouquinho mais, trazer seus filhos novamente para essa instituição e vai falar da instituição para os outros. Então, essa primeira preocupação, que hoje nós temos ela muito bem fundamentada, com toda a equipe de trabalho, que é a questão da valorização da vida na instituição. As instituições do futuro que não se preocuparem com isso, eu acho um problema. Segunda questão é a questão tecnológica. A nossa instituição hoje, nós temos todas as salas equipadas a título tecnológico, onde os professores podem, em qualquer instante, em qualquer momento, viajar para qualquer lugar do mundo com as crianças, ou seja, o aluno chega... Vamos falar em educação infantil. O aluno chega segunda-feira na escola e fala de uma viagem que fez com o pai, e isso desperta uma curiosidade, vamos lá olhar onde é isto. Né? Que seja essa situação. Ou lá no ensino médio surge uma questão, uma dúvida, e vamos num laboratório da Inglaterra, da Alemanha, dos Estados Unidos e buscar alguma informação. Ou seja, a questão tecnológica está presente, temos os livros digitais na nossa instituição. O aluno hoje o aluno ele não precisa mais trazer 5, 6 livros, ele pode trazer só seu tablet. Também sabemos que existe aquele outro aluno que não vai querer isto. Mas nós temos que dar essa oportunidade como instituição, ou seja, a minha mesa de trabalho, com meu papel e meu computador do lado, isso precisa estar presente na sala de aula. Isso é o que nós fazemos hoje. Se a escola ainda não faz isto, é porque ela está atrás da sociedade. Isso nós temos que ter ciente. E nessa perspectiva, a questão tecnológica é algo presente na instituição e nós temos que pensar para o futuro nessa questão tecnológica. E a outra questão que eu gostaria de citar é a questão justamente da globalização de novo. O Gustavo Adolfo se prepara através de pesquisa, estamos com praticamente isso consolidado. Nós queremos ser a primeira escola com ênfase em língua estrangeira na região do Vale do Taquari. Ou seja, o nosso aluno precisa sair credenciado de forma internacional em línguas no ensino médio. Então é um projeto que não começou esse ano, mas nós pretendemos começar no ano que vem. Ou seja, no ensino médio, com o aumento das aulas de línguas no ensino fundamental, no ensino médio nosso aluno passará a ter aula de inglês todos os dias. E no final do seu curso de ensino médio, ele poderá estar apto a fazer uma prova internacional dentro da instituição. Ou seja, quer ir para a Austrália fazer uma universidade, ele já vai com a certificação que ele está apto a entrar numa universidade que fala inglês. E nessa perspectiva, precisamos globalizar a sociedade como um todo, e a escola é protagonista desse processo. Nós precisamos buscar essa escola que cria que lança para a sociedade, já desde pequenininho, cidadãos que vão interferir na família e que vão interferir na sociedade, cidadãos que estejam aptos a não aprender informática e fazer informática o bom uso dela, e também pessoas que possam se comunicar com o mundo. Muito bem, enquanto você falava, eu me lembrei de Lutero, quando ele define o ser humano, ele vai definir o ser humano como um ser racional, carnal
e crente, né? E isso que você trouxe assim com muita propriedade. O aluno no Gustavo Adolfo, ele tem todo o contato com essa construção de conhecimento a partir também da razão, né, o racional, mas ele também lá se dá conta de que ele não é uma ilha, né, ele é uma pessoa em relação com as outras, e ele é também crente. Então, ali também se trabalha essa questão de valores, né, que é muito importante. Quem sabe, para a gente finalizar, não sei se o professor Edson poderia dar para nós algumas dicas. Agora vem as férias, né? Muitos alunos vão para a praia com suas famílias, e a gente sabe que a construção de conhecimento ela não acontece só no ambiente da escola, né? Ela acontece na família, acontece também nas nossas viagens. Para a gurizada aí, a meninada não esfriar a mente, né? Nessa época de férias, o que a gente poderia, assim, os pais, as famílias, poderiam fazer nessa época, assim, em que vão conviver mais de perto, né? Bem, é uma pergunta difícil, mas, ao mesmo tempo, nós podemos dar alguns encaminhamentos a ela. Sim, parar é necessário, que seja 20 minutos de recreio, que seja de uma atividade até a outra, que seja no horário de almoço, que seja dormir. É parar. E as férias também é um momento extremamente importante para se desligar, mas a gente vai estar ligado ao mesmo tempo. Então, o que a gente sempre indica é que as famílias se preparem também para dar espaços para os seus filhos, não só nas férias, mas que leiam sobre seus filhos, que leiam da importância de ser pai e dos mecanismos que precisamos provocar. Ou seja, nós precisamos nos provocar, nos preocupar. O meu filho está em contato com o quê? Meu filho está fazendo o quê? Essas relações são saudáveis. E aí nós podemos trabalhar muito, eu sempre gosto muito de falar os europeus quando terminam um período de férias, eles já começam a programar o seu próximo período de férias. O brasileiro não é acostumado com isso. Ou seja, eles têm tudo muito programado. Nós não, às vezes, o que você vai fazer? Não resolvi ainda. Ou seja, quando você tem filhos, essa preocupação tem que aumentar e nós oferecermos espaços, que seja lá na avó, no vô, que seja no dindo, na dinda, que seja no amigo, que seja uma noite de pijama na casa com amigos da gente, que seja uma viagem, um passeio, e fazer com que também que essa viagem possa ser, esse passeio, essa vivência seja significativa na vida das crianças, e nesse meio tempo ele vai lendo e vai desenhando imagem através do visual, através do tato, enfim, com que ele constitua vivências sociais e culturais. Mas também, eu diria, vamos cuidar para que o nosso aluno, nosso filho, não fique apenas no mundo virtual. Eu acredito evitar isso é quase impossível, né? E a gente, como escola, acredita que isso também seja importante e faça parte. Mas o que, onde e o quanto dessa inserção virtual ela se faz necessária refletir. Então eu diria assim, vamos oferecer muito descanso para esses nossos filhos, vamos oferecer uma rotina diferente para eles, mas que essa rotina seja recheada de coisas significativas. Ou seja, eu estou oferecendo algo para o meu filho, o que isso vai interferir na vida dele, né? Então, eu acho que é momento sim de quem sabe, intensificar as relações, de fazer novas amizades, de ver pessoas que a gente não vê há muito tempo, de visitar um lugar onde não está, mas também é um momento de ler um bom livro, de ir no culto, na missa com seu filho, um momento de fazer um piquenique e fazer pequenas reflexões ao redor da mesa do almoço, se às vezes no café da manhã nem todo mundo está dormindo, mas não se esquecer desses pequenos detalhes, que ao redor da mesa, na refeição, um momento muito importante dessa relação, e às vezes durante o ano
isso a gente não consegue fazer com tanta propriedade. Então vamos sim oferecer elementos diferentes, mas principalmente zelar pela família nesse período. Porque a família é protagonista do crescimento intelectual nesse momento. A escola está lá longe, não está interferindo. Então a família precisa sim se preocupar em buscar um plano para o seu filho. É a sugestão que eu daria. Muito bem, obrigada, professor Edson. E vocês podem ter certeza que para isso a gente não vai precisar muitos valores financeiros, né? Para estar junto, para conversarmos e estreitarmos laços. Nós conversamos aqui com o professor Edson Wittelter, ele é diretor do Colégio Sinodal Gustavo Adolfo, e nós desejamos também para a nossa escola um ótimo ano de 2016 e desejamos também que vocês possam, com a ajuda de Deus, continuar nesse propósito de educar para a vida, né, e educar na era planetária, como dizia Edgar Morin, que esse é um grande desafio para nós hoje como cidadãos, como filhos e filhas de Deus. Muito obrigada, professor Edson. Obrigado também. E as pessoas que nos assistem, venham ver de perto do que a gente falou. E mais uma vez, muito obrigado, pastora Mira, por esse espaço. E que Deus realmente nos acompanhe e nos dê força para a gente poder fazer a diferença na sociedade. Muito obrigado. Nós ouvimos há pouco o partilhar de experiências do professor Edson Wittelter, o diretor do Colégio Gustavo Adolfo, suas inquietações, suas expectativas também como diretor de escola. E hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito do jeito de Jesus. Como é que Jesus educou as pessoas no seu tempo? Como é que Jesus construiu a proposta de uma nova sociedade, de uma nova realidade? E, brevemente, eu quero compartilhar as palavras do Evangelho de João, capítulo 8, onde Jesus é confrontado pelos mestres da lei com uma situação de uma mulher que foi pega em adultério. E ele, então, ao ser questionado sobre sua ação, ele tem uma atitude totalmente diferente. A lei dizia que essa mulher deveria ser morta através do apedrejamento. E Jesus, se ele fosse contra essa postura dos judeus da época, ele provavelmente seria condenado. Se ele fosse totalmente liberto e tivesse dito para a mulher, vá embora daqui, ele também seria criticado pelos romanos. Jesus, então, diante daquele impasse, onde ele foi perguntado sobre o que ele faria, ele senta e escreve no chão, com o dedo na areia. Depois de escrever,
ele olha para as pessoas que têm as pedras na mão, prontas para jogar naquela mulher, e diz assim: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E quando Jesus fala isso, todos vão embora e fica apenas ele e a mulher. E o diálogo que se estabelece entre ele e aquela mulher adúltera, nós não sabemos, porque os evangelhos não nos relatam o que eles conversaram um com o outro. Nós sabemos o resultado daquela conversa. E o resultado daquela conversa foi um envio da parte de Jesus àquela mulher, onde ele disse: vai e não peques mais. Até aqui o relato do evangelho. Interessante que Jesus não cai na armadilha daqueles homens, daqueles mestres da lei. Importa que Jesus, na sua prática, ele teve um olhar que era para todas as pessoas. Não só para aquela mulher, mas também para aqueles que estavam ali com as pedras na mão. Alguns dizem que Jesus escreveu na areia os pecados das pessoas. Outros dizem que ele escreveu os pecados da mulher. O que ele escreveu nós não sabemos. Outros também dizem que ele escreveu na areia porque ali é fácil apagar. E assim deve ser, e assim é a ação de Deus para conosco. Ele apaga os nossos pecados. Mas o que realmente foi nós não sabemos. Mas sabemos que foi um olhar de Jesus para todos que estavam ali. Paulo Freire afirma que a educação é um ato de amor. E por isso é um ato de coragem. E ela não pode deixar de lado o debate, o olhar para a realidade. E ela não pode fugir da discussão criativa. Jesus, ele olha para a realidade ao seu redor. E ele olha para aquela mulher e para aquelas pessoas com um olhar de amor. E ali ele constrói uma nova realidade, uma nova proposta de vida, não só para as pessoas do seu tempo, mas também para nós. E Jesus, por fim, vai mostrar para nós que ele nos quer bem. E Paulo Freire vai dizer que a educação é um querer bem. E ela é um querer bem da parte de Deus também. E Jesus nos mostra, assim, que as nossas relações, para que elas sejam educativas e edificantes, elas precisam ter como ingrediente esse querer bem. E esse querer bem, para o cristianismo, tem um nome: amor. Não é o amor platônico, nem o amor erótico. É o amor fraterno. É o amor daquela pessoa que ama, aquela que é real, que está ali do seu lado. Não ama a pessoa ideal. Jesus, quando ele se dirige àquela mulher, ela poderia ser, não era uma mulher ideal para a sociedade da sua época. Ela era uma prostituta, uma mulher adúltera, perdão. Ela não era uma mulher ideal, nem um exemplo a ser seguido. Mas Jesus ama aquela mulher real. Jesus, quando se dirige a ela, ele não se dirige a ela com os sonhos de que fosse uma mulher ideal. Mas é na realidade da vida dela que Jesus perdoa, gera misericórdia e ama. Por isso também a nossa educação, para que ela seja libertadora, ela precisa estar carregada desse amor à pessoa real. Não apenas ao ideal de uma pessoa ou de uma sociedade. O perdão que Jesus ofereceu para aquela mulher apagou todo o seu passado e deu para ela uma nova chance de vida, um futuro a ser construído a partir do querer bem de Jesus. Viva como perdoado por Deus. Você também. Viva como que se Deus tivesse te dado uma nova chance. Viva como alguém que escapou com vida de um grave acidente. E viva como alguém que estava prestes a ser apedrejado e morto e foi resgatado por Deus. Que em 2016 nós possamos, com a graça de Deus, viver também nas nossas escolas, como professores e alunos, como dizia Paulo Freire, como aprendizes e ensinantes, relações mais justas, libertas e mais próximas de Deus. E que assim Cristo viva em nossos corações para sempre. Amém.
TV Informativo. Aqui o Vale se vê.